Meus irmãos, meus amigos, que Jesus Cristo, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que nosso Salvador, que Ele encontre guarida em nosso coração, que as bênçãos de nosso Pai, do nosso Criador, que elas nos alcancem a todos. Quero falar com vocês hoje a respeito de um tema que, a meu ver, é de vital importância. Nós, cristãos, nós como espírita cristãos, nós sabemos que a vida continua. Nós temos noção plena de que não existe a morte. Na verdade, o nosso corpo, esta vestimenta, ela apenas irá passar por um processo de decomposição. Nós continuaremos vivendo. Mas o que acontece após a morte, a decomposição deste corpo físico, dessa nossa vestimenta? O que sucederá conosco? O que sucede com os espíritos no plano espiritual? Nós, como espíritas, nós aprendemos que muitas almas permanecem no umbral, muito próximos à Terra, em verdade convivendo conosco em dimensões diferentes. Como nos ensina a espiritualidade maior, no umbral permanecem as almas que não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se, como diz André Luiz, no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. E também nós não podemos esquecer que muitos irmãos nossos no plano espiritual, os nossos irmãos desencarnados, que se entregavam na Terra e continuam no plano espiritual, se entregando à revolta, ao ódio, ao desejo de vingança, esses irmãos nossos são atraídos às zonas abismais, aquilo que geralmente nós rotulamos como inferno. Mas também, por outro lado, nós sabemos que existem moradas, postos de atendimento, até mesmo hospitais no plano espiritual. E também colônias espirituais. Veja bem, meus irmãos, quando nós nos dedicamos ao estudar este assunto, nós percebemos que colônias espirituais, de certa forma, são extensões extraterritoriais no plano espiritual. Moradas superiores. Nas colônias espirituais, nós percebemos de forma nítida que, nestas colônias espirituais, o espírito imortal, no estado de erraticidade, ele desfruta de segurança e de condições propícias ao aprendizado e trabalho na pátria espiritual. Também sabemos que as colônias espirituais, elas se avizinham da Terra. Nós já tivemos notícias a respeito deste assunto. Aliás, penso que vocês devem conhecer a expressão usada por Paulo, o apóstolo, em Coríntios 2, no capítulo 12. Paulo de Tarso, ele nos ensina no Evangelho, em Coríntios 2, que ele nos narra que conhece um homem em Cristo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Quanto mais próximo da Terra, menor evolução. Quanto mais distante da Terra, uma colônia espiritual mais evoluída. Ou seja, que abriga irmãos nossos desencarnados mais evoluídos. Quantas e quantas vezes vocês já devem ter ouvido relatos advindos do céu, dos céus. Neste momento, nesta oportunidade, agora, neste ensejo, neste minuto, eu questiono.
Você já se perguntou qual é a forma de ingresso numa colônia espiritual? Qual será ou qual é a credencial exigida? Qual é o crédito a ser apresentado a fim de que nós possamos ser admitidos na colônia espiritual? Se nós estudarmos o livro Os Mensageiros, e nós voltamos ao capítulo 27, intitulado O Caluniador, nós iremos perceber que neste capítulo a espiritualidade maior nos oferece uma dica preciosa. A espiritualidade maior nos ensina que nas colônias espirituais não se é admitido aqueles que dormem. Quantas vezes nós nos mantemos aqui na Terra anestesiados quanto aos assuntos espirituais? Quantas e quantas vezes indiferentes a assuntos tão importantes? Quantas vezes nós mantemos indiferentes à vontade divina? Nós percebemos de forma clara, meus irmãos, que são admitidos nas colônias espirituais até mesmo aquelas pessoas que se encontram desequilibradas, espíritos imortais desequilibrados. São admitidos no plano, numa colônia espiritual, até mesmo aqueles que nós rotulamos aqui na Terra de loucos. São admitidos nas colônias espirituais aquelas almas que sofrem, espíritos que sofrem. Mas qual é a essência deste sofrimento? Qual a credencial que faculta a admissão destes nossos irmãos numa colônia espiritual? O fator essencial é que estas almas, desequilibradas, loucas, sofrendo, mas algo em comum as identifica. São irmãos nossos, espíritos que clamam intimamente, no fundo da alma, por renovação. Aliás, este deveria ser um convite aceito por nós aqui, ainda na condição de encarnados, para que nós possamos desencarnar bem, aceitar incessantemente o convite à renovação. Mas são admitidos nas colônias espirituais aquelas almas, aqueles espíritos que sinceramente se arrependeram de seus erros, dos seus equívocos, de seus crimes. Irmãos nossos, espíritos imortais que de forma sincera choram, mas ao mesmo tempo clamam a Deus e agradecem a divindade pelo bendito momento de renovação. São irmãos nossos verdadeiramente arrependidos, até mesmo aqueles que sofrem angústias cruéis. Tudo isso nós percebemos de forma clara ao estudar a doutrina espírita e no capítulo 27º do livro Os Mensageiros nós percebemos de forma nítida esse ensinamento. E por que não são admitidos aqueles que dormem? Porque eles continuam no plano espiritual, dormindo em espírito, indiferente à vontade divina, rebeldes às leis universais. Ou melhor dizendo, como nos ensina a espiritualidade maior, eles não são admitidos por permanecerem no plano espiritual embotados em estranha rigidez de entendimento. Aqueles irmãos nossos que, indiferentes aos interesses do espírito imortal, continuam rebeldes, usando o sarcasmo, a zombaria, o deboche. Esses não têm acesso às colônias espirituais, sobretudo aqueles que se escravizam ao ódio, aqueles que se deixam escravizar pelo sentimento de ódio, aqueles que são movidos por rivalidades e pela agressividade. Grande parte dos irmãos nossos, grande parte dos espíritos que desencarnam e reencarnam,
grande parte continuam mantendo o mesmo estado de espírito que estiveram, que mantém aqui na Terra. E eu quero dizer algo que eu acho de fundamental importância. Grande parte da população mundial chega ao óbito, passa pela viagem, desencarnam, chegam no plano espiritual e não têm acesso a uma colônia espiritual e reencarnam. E repito, reencarnam sem ter obtido a oportunidade de ingressar numa colônia espiritual. Porque o espírito no plano espiritual que teve acesso, que foi aceito numa colônia espiritual, no plano espiritual, quando ele reencarna, ele traz lembranças maravilhosas. E essas lembranças são úteis à nossa renovação também aqui no planeta Terra. Portanto, meus irmãos, para finalizar, eu acho que é importantíssimo nós lembrarmos que a credencial, o ingresso, a forma pela qual nós seremos aceitos numa colônia espiritual é o verdadeiro, o sincero arrependimento. Muito embora desequilibrados, até mesmo loucos, sentindo essa chama, atendendo a esse clamor íntimo de forma sincera ao arrependimento, nós seremos agraciados por essa bendita oportunidade de ser aceito numa colônia espiritual. Espíritos sinceramente arrependidos. Repito mais uma vez, meus irmãos, espíritos sinceramente arrependidos. Eu quero destacar algo de fundamental importância. Poderá ser admitido numa colônia espiritual até mesmo aquele que, muito embora não possua consciência exata da sua situação no plano espiritual, mas aquela alma que chora, que clama, que, muito embora padeça com as recordações do seu passado triste, dos crimes que cometeu, dos delitos que praticou, mas alimenta no seu íntimo aquela vontade de recomeçar. Intimamente, de forma sincera, alma arrependida, este irmão nosso, esta irmã nossa, terá acesso ao colônia espiritual. Agora, aqueles que são renitentes no crime, irmãos nossos, criminosos, dolosos, irônicos, sarcásticos, irmãos nossos que são ou se mostram rebeldes, transgressores, aqueles irmãos que não só se vinculam a propósitos mais malignos, mas o faz de forma consciente, sem qualquer arrependimento, todos esses nossos irmãos serão atraídos para as zonas abismais. Repito, porque entendo isso de fundamental importância. Os nossos irmãos criminosos, aqueles que dolosamente se vinculam ao erro, ao crime, a práticas delituosas, conscientemente vinculados à rebeldia, dormindo em espírito por não aceitar o convite do arrependimento, estes irmãos nossos, serão atraídos às zonas abismais, aquela região que nós aqui na Terra convencionamos chamar ou rotular de inferno. A doutrina espírita nos conscientiza, a doutrina espírita nos convence a respeito da nossa necessidade crucial, a reforma ao aprimoramento moral. Um convite incessante a escutar, a auscultar a vontade divina e também colocar em prática os nossos bons propósitos, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os deveres aqui na Terra. Tudo isso se nos representa como passaporte, como credencial para que todos nós tenhamos uma vida maravilhosa no plano espiritual. Se nós de fato sonhamos com uma vida boa no plano espiritual, precisamos aqui na Terra também cumprir os nossos deveres e escutar a vontade de Deus.
A doutrina espírita nos chama, nos convida à responsabilidade, nos convida ao sentimento do amor e, muito embora às vezes a nossa conduta não se mostre retilínea, muito embora às vezes nós, através de nossas ações, conseguimos resultados delituosos, mas que todos nós, de forma sincera, de alma arrependida, que nós recomecemos a cada minuto, a cada segundo, sempre à procura daquilo que é digno, daquilo que é nobre. Era essa mensagem que nós queríamos compartilhar com vocês. Espero que a paz de Jesus alcance todos, que Jesus Cristo encontre guarida em nosso coração e que a misericórdia divina nos alcance. Muita paz. Até breve.